Olá, amigos, colegas, alunos, mais um domingo juntos no horário nobre, às 21 horas. E hoje, eu e o professor Opitz Neto vamos tratar com vocês da nova portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E essa portaria, ela vem atender uma necessidade, né? Que é colocar os pingos nos is, ou seja, Sim, criar os protocolos, né, Neto? é isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Mais uma vez, mais um domingo, a gente está aqui para a gente poder estar discutindo as questões importantes relativas à saúde e segurança no trabalho. E a gente teve uma novidade importante, que foi a publicação dessa portaria que a gente anunciou. E aí a gente acha que vale a pena fazer um programa sobre isso, porque agora foram definidas informações importantes para as empresas, né, sobre a questão do Covid-19. Muito bom. E aí vai ser importante, Neto, porque para o pessoal que está chegando agora, o pessoal está começando a chegar, a gente já está com algumas pessoas aqui com a gente, já tem 8 pessoas, então daqui a pouquinho vai aumentando. Eu vou aproveitar então esse momento para ir contando para vocês algumas das nossas programações e daí a gente já entra na portaria. Então, só para vocês acompanharem, nós fizemos, né, uma lista de possíveis cursos que nós pretendemos ministrar, atendendo a diversos pedidos. O pessoal tem entrado bastante em contato para pedir os cursos no que se refere ao trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. Nós deixamos um e-mail, eu vou passar para o Neto falar o e-mail. Neto, fala o e-mail para eles que eu vou anotar aqui. O e-mail é sstnews, né, como é o nome do programa, @yahoo.com. Yahoo.com. Eu sempre quero colocar o BR, pessoal, não Acho que agora tudo é .com do Yahoo, não tem mais BR, então é yahoo.com. Isso. Então, eu coloquei ali só para vocês acompanharem. A Célia já está com a gente, a Célia que vai essa semana responder os e-mails. Então, um abraço para a Viviane, um abraço para o Marcelo Fontes, um abraço para a Andréia Novak. Boa noite a todos. O Edir Arnaldo Franco, a Priscila Santos, a Thalita Lessa. Então, atendendo aos inúmeros pedidos, a gente fechou, né, uma grade com excelentes cursos. Mais perto do final do programa, eu vou ler para vocês quais são os cursos. Esses cursos nós ministramos através de uma sala no Zoom, ou também direto, pode ser um curso com todo mundo, ou um curso específico corporativo para a sua empresa. Isso. E aí a gente tem preços especiais, é claro, a gente faz o pacote, mas a gente vai ministrar o curso envolvendo desde a consultoria na área jurídica até a área da medicina e, se for necessário, de engenharia de segurança também, que a gente tem uma equipe, né, Neto, em todas as áreas do SST. Isso. Mas, então, chegando no assunto que tanto interessa para a gente, agora a gente já está com 30 pessoas ao vivo, já a gente começa, então, o nosso tema, né? Para contar para vocês que essa portaria que saiu, ela veio atender um hiato que a gente tinha, que era, afinal de contas, a gente tem várias ideias, várias sugestões, nós tínhamos várias indicações ou sugestões administrativas de conduta, mas a responsabilidade em si, ela estava ficando meio que exclusivamente em cima do médico responsável por aquele programa dentro da empresa, né? Eu vou passar para o Neto, ele vai explicar muito melhor do que eu. E agora a gente foi, eu não digo surpreendido, mas até que enfim, foi atendido, né, os pedidos dos profissionais para que saia uma determinação, uma normativa que venha por parte da administração pública. Todos têm dúvida do que fazer. O problema é de quando você age na dúvida sem uma determinação administrativa do governo, você fica à mercê de depois o Poder Judiciário te culpar pelo resultado. Exatamente. E isso é super arriscado, porque nós não temos segurança jurídica nenhuma. No país, muitas vezes também não tem bom senso. Sim. As pessoas, elas são obrigadas a ter uma bola de cristal e saber o que é o melhor, e são muitas dúvidas, muitas incertezas. Enfim, saiu a portaria 20 de 2020 com esse regramento, e eu vou passar para o Neto para que... Neto, eu vou deixar uma pergunta no ar, que era o início da nossa postagem a respeito do dia de hoje. Né? Eu acho que o que mais incomoda um colaborador testou positivo. O que devo fazer? Antes a gente tinha várias ideias sobre isso. Agora a gente tem um caminho? Agora tem. Eu acho que isso que você falou é super importante para quem está assistindo a gente. Eu sei que tem bastante pessoal de empresas, né, de saúde e segurança do trabalho, pessoal que está lidando com isso no dia a dia. Nós estávamos tomando condutas, né, a gente estava trabalhando já todo esse período dentro das empresas, muitas empresas não pararam, a gente sempre comenta isso, e a gente não tinha
a gente sabia, estava fazendo as coisas muito até com protocolos internacionais, por exemplo, para as empresas que eu faço assessoria, a gente estava adotando algumas condutas, por exemplo, do CDC, né, que é o órgão americano que controla a questão das doenças lá nos Estados Unidos. Mas qual que é o grande problema? É justamente isso que você colocou. Quando você não tem, a própria ANANT divulgou um protocolo, mas como você não tem uma coisa oficial do governo, você fica muito na dependência do intérprete, né? Eu acho que isso é muito ruim, porque às vezes você toma uma conduta e aí de repente lá na frente, depois de 3 anos, vão falar o que você fez lá atrás. Ah, tá errado. Ah, isso que você fez não deveria ser assim. Ah, deveria. Porque engenheiro de obra pronta tá cheio, né? O pessoal não está no dia a dia ali no chão de fábrica, não está tomando as decisões, né? Como a gente fala, lidando com os problemas no dia a dia. Aí depois de 5 anos avalia o que você fez lá na época com a visão de 5 anos depois, né? Uma coisa que é meio absurda. Porque depois que as coisas estão prontas, a gente é fácil falar, isso aqui está errado, apontar o dedo, né? E com a portaria 20, essa portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, nós temos um norte. Eu acho que ela é importante porque ela é um mínimo que a gente deve fazer. A empresa ela pode fazer além disso, mas não menos do que isso. Isso é uma coisa muito importante, né? Aliás, todas as questões relativas à saúde e segurança no trabalho, elas são muito nesse sentido. A norma vem trazendo um mínimo necessário. Isso não quer dizer que você não possa fazer a mais do que está na legislação, mas aquilo que está ali é um mínimo, né? E eu acho que a parte mais importante, ela fala sobre medidas de higiene e tal, que a gente já tinha, inclusive, alguns documentos técnicos da própria Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, mas eu acho que a parte mais importante da norma é justamente isso que você falou. O que fazer quando o funcionário testa positivo? Por quê? Porque ela define claramente o grupo de risco, que era uma dúvida muito grande, né? Quando que eu enquadro meu funcionário como grupo de risco? Quais doenças são consideradas como grupo de risco? A gestante, por exemplo, é grupo de risco? Não é grupo de risco? Então, isso era uma coisa que muita gente tinha dúvida. Agora a gente tem um documento oficial dizendo qual é o grupo de risco que as empresas devem considerar. Além disso, ela define muito bem o que é caso confirmado, suspeito e contactante, né? E quais condutas a empresa deve tomar. Então, isso para a gente é muito importante, tá? Eu acho que a gente poderia até começar, Ana, falando um pouquinho do grupo de risco, porque a gente teve uma mudança aí em relação a isso, porque se o pessoal tiver com a portaria aberta, eu recomendo a todos que baixem a portaria, até do que a gente sempre fala, né? Vai na fonte primária, leia a portaria para entender, e eu acho que a gente poderia começar falando sobre o grupo de risco, que é bem importante a gente definir o seguinte, aquilo que eu falei, esse é o mínimo, não quer dizer que você não possa estender o seu grupo de risco e considerar coisas a mais de acordo com a realidade da sua empresa, mas agora a gente tem um mínimo para considerar como grupo de risco. E uma mudança que teve grande na portaria, para quem quiser ler a portaria, o item que trata do grupo de risco é o item 2.11.1, né, 2.11.1, ele fala que são consideradas condições clínicas para risco de complicações do Covid, que seria o grupo de risco. Então ele fala lá, cardiopatias graves ou descompensadas. E aí a mudança interessante que tem aqui em relação ao que a gente tinha é que antes a gente estava considerando hipertensão como grupo de risco. A portaria fala que é só hipertensão arterial descompensada. Então isso tem uma mudança muito grande. Viu? Eu quero fazer um adendo, eu já estou liberada, viu? Então, já não é mais grupo de risco, segundo a portaria. Porque pela portaria, o fato de você ter a hipertensão não é suficiente, tem que estar descompensada. Então, essa é uma mudança bem grande dentro das empresas, né? Por quê? Porque isso muda o cenário. Até a publicação da portaria, a gente estava considerando tem hipertensão grupo de risco. E a portaria agora fala não é grupo de risco. Só é grupo de risco se ela estiver descompensada, né? Por isso que a gente fala, a avaliação, e isso eu tenho recomendado para as empresas, tá? Muitas empresas me mandam, a gente assessora as empresas e fala assim, esse caso é grupo de risco, esse caso é grupo... Dependendo da situação, vai depender de avaliação médica. Por quê? Porque coloca lá, cardiopatia grave, né? Eu posso ter uma hipertensão controlada, mas eu tenho uma cardiopatia grave.
Aí o médico vai ter que avaliar se aquele caso tem cardiopatia grave ou não. Então, a grande vantagem agora é que ficou definido quais são os grupos de risco. E em relação à gestante, a gente também tem uma mudança grande. Oi, Ana? Eu ia te falar sobre isso, ia dizer, fala da gestante, que antes da gente começar o programa, eu recebi várias mensagens do pessoal falando, olha, explica a questão da gestante, porque a regra sanitária previdenciária, quando ela vinha com aquela questão da possibilidade, né, de fazer um auxílio, digamos assim, preventivo, aquele afastamento preventivo para o grupo de risco, dava a entender que eu poderia colocar a gestante dentro dessa regra. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por outro lado, eu vi algumas pessoas postando dizendo que nunca deu para entender a gestante. Eu não penso assim. Acho que havia uma dúvida. Sim, havia uma dúvida razoável, né? Sim, é porque as doenças essas doenças virais respiratórias, elas geralmente acometem bastante gestantes, então sempre entrou. A gestante, ela tem uma alteração imunológica, uma alteração fisiológica importante, né? Então, muitas pessoas colocavam as gestantes como grupo de risco. Agora a portaria esclareceu. Ela falou o seguinte, olha, gestante de alto risco é considerada grupo de risco. Então, só quem está com gestação de alto risco vai ser enquadrado nesse grupo de risco. Então, é uma mudança muito grande. Então, é o que a gente sempre fala nessa questão do Covid. A gente vai revendo as coisas semana a semana, porque eu tenho que mudar. Igual, até antes dessa portaria, a gente estava considerando que qualquer gestação já era considerada como grupo de risco. Agora a portaria falou não, é só gestação de alto risco. E isso tem justificativa, porque vamos dizer assim, na vivência prática, realmente as gestantes não estão tendo uma evolução desfavorável, a não ser uma gestação de alto risco. O que o pessoal tem que... casos, né, Neto? Isso, é isso que eu ia... Nas primeiras 2 semanas, a gente teve umas 3 situações meio graves que eu acho que causaram um pânico. Isso. A gente teve uma grávida que teve que fazer uma cesárea dentro da UTI sem ir para o centro cirúrgico. Tiveram 2 pessoas bem jovens. Passou que faleceu, né? Faleceram. Então, acho que isso acabou causando um pânico. Temor, né? Temor em toda, até na comunidade médica. Porque, realmente, eu sei porque como o Anderson atendia naquela época, mais ainda ele atendia pronto atendimento, eu sei que as grávidas eles estavam com um temor maior. E com o tempo foi observando que não tinha. Né? Exatamente. O que o pessoal tem que sempre considerar é o seguinte, é o que a gente fala, né? Para quem acontece é 100%, mas aí você tem que analisar a estatística, né? Para você tomar decisões epidemiológicas. E aí você avaliando estatisticamente, as gestantes não estão tendo uma incidência maior de complicações do que outras pessoas que também desenvolvem Covid. É igual fala, jovem não morre de Covid. Não, jovem morre. Só que a incidência é menor do que considerando os grupos de risco ou pessoas mais idosas. Igual criança, né? A gente sabe que criança, teoricamente, a maioria delas pode até ser assintomática. Exatamente. Mas não significa que nenhuma vai morrer. Uma criança, por exemplo, que já tenha bronquite, uma situação respiratória mais grave, um outro problema que possa um imunodeprimido, uma alteração da imunidade, uma alteração, uma síndrome, né? Então... nasceu com alguma malformação. Desculpa, deixa eu só aproveitar. O Alencar está falando o seguinte, estou por fora da portaria. Então, Alencar, saiu essa semana a portaria 20. Isso. Quem estiver lá no nosso Telegram, dá uma olhadinha lá, que acho que você até mandou, né, Neto? Mandei. Mas aí qualquer coisa eu mando de novo. Isso, entrem lá no nosso Telegram. Quem não tem o Telegram, gente... É um aplicativo que não incomoda, como o Neto gosta de falar, não vai ter escrita de todos os lados, ele é unidirecional, então a gente coloca a matéria lá e fica aquela postagem lá, né? Vocês não precisam se preocupar com isso. Então, o pessoal que está começando com SST ou que já está há bastante tempo, mas quer se atualizar com a gente, entre lá no Telegram, não paga nada, a matéria é totalmente gratuita. E a gente aproveita sempre para colocar bastante coisa interessante lá. Só lembrando que no Telegram, se você baixar e procurar pelo canal, é um canal, né? Tá SST Notícias, não tá SST News, porque esse canal já estava registrado. Então, o nosso canal no Telegram é SST Notícias. Isso. Tá? A gente não pôde colocar colocar o news, aí então é SST Notícias. E isso é uma coisa interessante, né?
A portaria ela é bem. A gente até comentou na última live que tinha saído, mas a gente não fez comentários porque a gente precisa estudar antes de trazer a informação para vocês, né? A gente que vem aqui falar em público, vocês acham? A gente estuda também, né? Sai a portaria, não vou sair falando sem ter lido a fundo, ter entendido. Então a gente A tem que gente estudar. conversa com outras pessoas, né, Neto? A gente Sim, toma algumas ideias também, até do que às vezes o empresário traz para a gente uma novidade, um outro exatamente. advogado, um outro médico. A gente não, né? Nós não somos A donos gente da a- verdade. não, a gente aprende dia a dia, né? No dia a A dia gente ali. discute entre nós dois, às vezes cada um Sim, pensa uma coisa, para o pessoal saber que a gente também, né, sim. aproveita aqui o que cada um acha. Então, eu acho que o bacana é isso. Deixa eu mandar um abraço para o Anderson, ele já está ali nos Fala, comentários. Anderson. O Anderson esteve conosco Hoje no ele voltou pro comentário, depois tem que voltou para os voltar para a comentários. tela. Eu falei para ele hoje, você não vai participar com a gente? Ele, hoje não, vou deixar para outro Ah, dia. Anderson, tem que participar, meu. Mas então, Neto, então a gente falou do grupo de risco. Primeira Isso. coisa que a gente desmistificou é a portaria agora ela traz um rol mais, eu não sei se a gente usaria o termo taxativo, que eu não gosto, mas ela vem É, indicando. define pelo menos, né? Pelo menos ela está definindo, exatamente. Se tiver que usar algo por analogia, aí é um outro trabalho, né? Mas digamos Uhum. que por hora a portaria definiu quem é grupo de risco. É, E agora, Neto? Ah, perdão, pode não, falar. não, é bem o que você está falando. É aquilo que eu falei no começo. Você pode até estender esse grupo de risco, né? Ah, o meu médico tem um entendimento diferente, mas pelo menos você tem um mínimo que você vai partir daí para poder tomar as ações, né? Sim, com certeza. E acho que é bem importante, então, a gente agora comentar o seguinte, tá? E o protocolo, acho que o principal, que tem esse público maravilhoso aqui com a gente, já estamos com 53 pessoas no domingo, horário nobre. O que tem bacana para a gente falar? E quando, antes, eu descobria que alguém dentro da minha empresa testou positivo, Tá. inúmeras dúvidas. Cada empresa agia de um modo, de acordo com o seu departamento de SST ou da sua conta Isso. em SST. O que a portaria traz, Neto, para essa questão de tem um colaborador que testou positivo? Aí, Então, queria que você falasse. ela traz a definição do que é caso confirmado, que é esse que testou positivo, o que é caso suspeito e o que é contactante, né? Caso confirmado, o indivíduo tem a confirmação, através de um exame laboratorial, de que ele tem Covid-19. Lembrando, a gente já tratou disso aqui, da diferença entre os dois tipos de exame. O PCR, né, que é o RT-PCR, que é o mais que o pessoal chama mais. Eu vou detectar o vírus, né? Então ele é mais indicado no início ali dos sintomas, porque a pessoa ainda não tem anticorpos contra o vírus. A sorologia, que é você detectar os anticorpos, a reação do indivíduo contra o vírus, ela vai ser realizada mais após o 7º dia da doença, né? Os anticorpos começam ali no 4º, 5º dia, mas a gente tem adotado após o 7º dia para você ter uma maior sensibilidade nesse exame, né? Você ter uma maior eficácia na realização. Essa é uma coisa importante. Cada momento da doença eu faço um teste diferente, por isso eu tenho um médico assessorando, porque se você fizer uma sorologia no primeiro dia de sintoma vai dar negativo, e aí você acha que está tudo bem e não está. Da mesma forma, se você fizer um PCR depois do 10º dia de doença, a sensibilidade dele cai para 43%. Então, quase metade dos casos vai dar negativo e não quer dizer que a pessoa não tenha doença, vai ter muito falso negativo. E aí, então, eu tenho que saber o momento certo de fazer. Fato é, confirmei, o indivíduo tem um teste laboratorial e outra forma de confirmação é se ele tiver uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave, que é a SRAG, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, estão aumentando os casos de SRAG no Brasil. E nestes casos, se não tiver testes disponíveis, eu também posso tratar isso como um caso confirmado, se o médico, aí é o médico que vai definir, se tem aquele quadro clínico característico, às vezes até exames de imagem e tal. A grande questão que eu coloco é assim: hoje, pouquíssimos locais ou empresas vão ter dificuldade de conseguir o teste, né? Então, vale a pena fazer o teste. Seja no início, seja um caso que já está se arrastando há mais tempo fazer a sorologia, mas vale a pena. No começo da pandemia, a gente estava com muita dificuldade de fazer teste, hoje não. Os testes ficaram mais baratos, estão acessíveis. Não é barato R$ 5, mas
a gente consegue fazer. Mas não é algo impossível. Não né? é algo impossível, principalmente se você tiver critérios específicos que você não vai sair fazendo qualquer tipo de teste e jogando dinheiro fora. Para mim, você fazer sorologia no começo da doença, por exemplo, é jogar dinheiro fora, porque eu sei que o resultado vai dar negativo. Então, Mas o bom, né, Neto, aí eu vim fazendo uma outra pergunta. Por exemplo, quando eu quero fazer uma testagem, eu vou fazendo perguntas aqui para você ir ajudando aqui para o povo que está acompanhando, tá? Mas sim, vamos ver claro. assim, eu descubro que eu tenho um empregado que está com o Covid positivo, tá? E aí eu decido fazer a sorologia, porque vamos dizer que passou muito tempo, eu só fui saber, ele já está aí Isso. 10 dias. Já está Não com falou nada, não comentou, já eu está. tenho feito depois de 7, 8 dias, eu já tenho feito sorologia. A vantagem da sorologia é que eu consigo já fazer uma separação entre os meus empregados, né? Por exemplo, quem já pegou, quem Isso. teoricamente não Então, está isso é o que. tão vulnerável e quem não Essa é o que a gente chama de. O que a gente tem que, aí a gente divide na empresa como fazer isso. Uma coisa é o tratamento de quem é caso suspeito, que eu vou fazer uma investigação diagnóstica para ver se ele confirmou, tá? Isso que você está colocando de ver qual que é, se a pessoa já teve contato tal, é o que a gente fala de fazer, você traçar uma, vamos dizer assim, como se fosse um mapeamento epidemiológico da sua empresa. Aí, neste caso, em algumas empresas, a gente está testando 100% da empresa, independente de ter sintoma ou não. Por exemplo, alguns colégios, para voltar às aulas, que já estavam pensando em voltar às aulas aqui em São Paulo a partir de agosto, alguns setembro, né? Então estão falando muito de voltar em setembro. Isso é uma discussão muito grande. Os colégios privados queriam voltar antes e o público falou que não tem como voltar antes, e aí o governo do estado resolveu que o privado não pode voltar antes do público. Não me pergunte o porquê, né? Uma das justificativas que eu vi até para que não haja um desnível entre os alunos, assim, vou entrar nesse mérito dessa questão, mas de qualquer forma, para alguns colégios privados, para voltar às aulas, a gente tem feito o quê? Você faz sorologia, não importa se tem sintoma ou não, 100%. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço sorologia e esse cara tem o IgG positivo, eu sei que ele já teve contato com o vírus e desenvolveu essa imunidade, né? Então eu consigo saber quem está infectado, quem não está, quem já teve, quem não tem, e aí a gente consegue traçar vamos dizer assim, uma estratégia dentro da empresa. Então, para investigação epidemiológica, aí realmente é o sorológico, não adianta ficar fazendo PCR. Agora, para quem está com sintomas, vai depender do momento. Lembrando, né, Neto, acho que é só importante a gente fazer uma ponderação aqui, que até eu tive uma situação essa semana de uma das empresas que a gente presta consultoria, e assim, a informação, ela é de notificação compulsória, né? Sim. Então, eu acho que é bem importante frisar isso. Então, por exemplo, quando eu tenho um funcionário, um colaborador que testa positivo, todos aqueles que trabalham com aquela pessoa têm o direito e a verdade, a empresa tem o dever de informá-los, né? E a portaria ela é bem clara quanto a isso, tá? Ela fala o seguinte: então ela define o caso confirmado, suspeito, e aí tem o contactante, que é o indivíduo que teve contato, mas não tem sintomas. Quem que é esse contactante? Aí que entra nessa questão do direito da pessoa saber e do dever de informação da empresa. O contactante é quem ficou a menos de 1,5 m por mais de 15 minutos próximo àquele trabalhador. Se for em transporte, então vamos pensar num fretado, num carro que faz transporte de trabalhador. Quem ficou a menos de 1 m um do outro, tá? Aí ele coloca também como contactante quem mora no mesmo domicílio, tá certo? Então, por exemplo, se a empresa tem um alojamento conjunto, alguma coisa assim, a gente sabe que tem empresa, principalmente na construção civil, às vezes isso acontece, em canteiros de obra afastados, às vezes tem alojamento conjunto, essas coisas, e os profissionais da área de saúde que têm um tratamento diferenciado. Pro contactante, ele tem o direito de ser informado se alguém alguém que, vamos dizer assim, que testou positivo e esteve perto dele naquela situação. Tá? Se ele for um contactante, ele tem o direito de saber que alguém testou positivo. Não existe, isso é uma questão bem importante, Ana, porque a gente sempre fala, o sigilo médico é um sigilo relativo, tá? O sigilo médico não é absoluto. Por que ele não é absoluto? Porque quando confrontado o interesse individual
com o interesse coletivo se sobrepõe ao É o interesse bem individual. jurídico tutelado, né? O Sim. bem jurídico tutelado vai ser sempre de maior valor. Eu, por exemplo, se eu tenho uma doença epidemiológica, uma doença contagiante não, né? Contagiosa, porque contagiante ela não é. Sim. Mas se eu tenho uma doença contagiosa, eu estou colocando em risco, eu tenho o direito de saber que a pessoa que está do meu lado, ela está contaminada. Porque eu vou me cuidar mais, eu vou redobrar o meu cuidado. Né? Isso. Então, assim, a empresa ou a pessoa, os direitos de sigilo da empresa ou o direito de sigilo do empregado que está contaminado não são maiores do que o meu bem jurídico tutelado, que é o direito de me precaver mais a não pegar também aquela determinada doença. Exatamente. E acho importante a gente frisar aqui, Neto, porque eu estou vendo muito falar disso, muito médico falando besteira nas empresas, dizendo que não vão contar os casos positivos porque não é para espalhar o desespero, que não é para causar. Gente, nós estamos numa situação de pandemia. Não tem como espalhar maior desespero do que para as pessoas que estão trabalhando o medo real de pegar todos os dias. Sim. É um direito que a pessoa saiba para que ela possa se precaver. Exatamente. Né? E até evitar o contato sem querer, às vezes, ou até mesmo a pessoa tem uma relação mais próxima com aquele indivíduo, às vezes não está respeitando a regra, né? A história do bolinho de chocolate, né, Neto? Sim. Você foi na empresa e estava todo mundo comendo do mesmo potinho de bolo de chocolate. Então, assim, a gente se obriga, às vezes, a ter que dar, assim, uma... Como é que a gente fala? Lembrar as pessoas da realidade, né? Chamar para o fato real. Exatamente. Então, ainda a gente esconder os dados dentro da empresa. Não pode. Não. É crime contra a saúde pública. Quem está ouvindo aqui, quem não for na área jurídica, for só da parte médica e engenharia, é crime contra a saúde pública. E, Ana, sabe o que é interessante? É o que a gente sempre fala. Tudo é a forma como você quebra esse sigilo. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa falar para ele quem testou positivo. Você só precisa falar que alguém testou positivo. Sim, claro. Então, assim, você preserva o sigilo de uma certa forma, mas algumas informações que são sensíveis, você tem que revelar, né? A grande questão é essa. Então, voltando, o que é esse contactante? Essa é uma definição muito importante da portaria. Contactante é quem permanecer, trabalhador que permanecer próximo a outro trabalhador por mais de 15 minutos, a menos de 1 metro, tá certo? Trabalhador que for transportado junto com outro trabalhador a menos de 1 metro e quem resida no mesmo domicílio. Se esta pessoa, um deles, for confirmado ou suspeito, a gente chama o outro colaborador de contactante, tá? Contactante de caso confirmado, ele vai ser afastado, tá? Segundo a portaria, para que haja uma investigação diagnóstica para verificar se aquele trabalhador não está com Covid também, tá certo? Então é isso que está escrito na portaria, tá? Então são coisas bem importantes. O contactante do caso suspeito, ele ainda não é afastado, ele só é monitorado, e aí eu tenho que verificar os sintomas, a fazer um acompanhamento. Os trabalhadores têm que ser informados quais são os sintomas. A gente já tem falado isso desde o começo. Então, o trabalhador tem que saber de cor e salteado quais são os sintomas de Covid, e ele tem que informar a organização, informar a empresa, quando ele manifestar um desses sintomas. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a detecção precoce de um caso no ambiente de trabalho, ele evita a contaminação dentro do ambiente de trabalho. E pensando aí do ponto de vista da empresa, sem falar da questão de saúde pública, né? Ah, mas aí é um problema... Não, então você quer pensar só na empresa? Você vai evitar um acidente de trabalho, você vai evitar que esse Covid seja considerado como doença ocupacional. Por quê? Se você pegar dentro de um setor de uma determinada empresa e você tiver vários casos naquela mesma empresa, a empresa não fez nada, não fez o que está previsto na portaria, é claro que essas pessoas vão buscar o Poder Judiciário trabalhista e vai conseguir a comprovação, porque vai ficar muito fácil. E aí, como que eu vou afastar que aquilo não ocorreu dentro da empresa? Né? Então, acho isso muito importante. A gente tem que trazer isso para a discussão, porque pode, sim, isso ter um impacto muito grande dentro da empresa. Tá? Quero até fazer mais um comentário aqui, até que o Anderson ressaltou, e eu vou fazer um comentário que foi da Thalita Lessa. Ela falou o seguinte,
porque essa classificação de grupo de risco, ela já estava no protocolo de manejo clínico do Ministério da Saúde. Aí, Thalita, eu quero só fazer um comentário para você jurídico agora, tá? O protocolo de manejo clínico do Ministério da Saúde não tem impacto previdenciário trabalhista, nem tem impacto nas regras de medicina, saúde e segurança do trabalho. Por mais que ele seja um indicativo, ele é exatamente aquilo que o Neto tinha comentado, até o Anderson veio aqui também para me falar, ele falou, lembra ela que ele é uma indicação de como deveria proceder. É uma diretriz. Então, não era uma determinação e ele não tinha esse valor, né, Neto? Então, é importante frisar. Eu tinha passado a pergunta dela, foi bom que o Anderson me lembrou. Sim, é porque a gente tem uma diferença jurídica nesse sentido, né? Por exemplo, eu posso publicar um livro e definir quais são os grupos de risco, mas isso não quer dizer que o Poder Judiciário vai aceitar o que eu estou falando, porque um outro autor pode ir lá. Então, você tem lá o do protocolo do Ministério da Saúde, só que você poderia ter uma publicação da Associação Médica, não sei do que, dizendo que o grupo de risco era outro. A partir do momento que isso entra no ordenamento jurídico como uma portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, isso ganha uma maior força e traz uma segurança jurídica maior para dentro das empresas. E, na verdade, ela só passa a ser obrigatória nesse momento. Vou frisar aqui um exemplo típico aqui, para o pessoal que às vezes não é da área do direito entender a loucura que a gente vive dentro do direito. Por exemplo, eu posso ter uma diretriz lá do Ministério do Trabalho. Essa diretriz do Ministério do Trabalho, ela pode refilar, por exemplo, o que é salário de contribuição para um determinado para os trabalhadores. Acontece que quando o Ministério da Economia, através do seu auditor fiscal, ele autua a empresa na folha de salário, que é uma questão previdenciária, aquela portaria ou aquela resolução do Ministério do Trabalho, elas são afastadas. Então, é importante lembrar disso. A competência, então, ela é relacionada para cada tipo de situação. Aqui, quando a gente fala dessa questão do grupo de risco, a empresa vai aceitar ou não aceitar um atestado, retirar ou não um empregado por grupo de risco, ou quando passa de 15 dias que ela precisa encaminhar para o INSS, isso faz diferença real previdenciária. Por isso que agora uma portaria, que é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ela vai trazer esse conforto para que a empresa possa se adequar aos procedimentos sem sofrer penalidades que sejam de ordem previdenciária. Eu vou falar eu agora que faço é como se tirasse um peso das minhas costas. É como se falasse assim, ufa, o que eu estou fazendo agora tem alguma coisa oficial que me dá um respaldo jurídico se alguém me questionar lá na frente. Até porque o maior peso de uma empresa, a gente gosta de falar muito isso, né, Neto? Não é o trabalhista. Não. Parece ser o trabalhista, né? Mas quando você começa a adentrar nas questões mais, assim, pesadas de questão do o que impacta na margem de lucratividade de uma empresa, não é o trabalhista. O trabalhista é forte, é complicado, mas é o previdenciário e tributário. Por quê? Porque no trabalhista, todas as empresas vão pagar igual. Então, se você tiver lá uma empresa com 10 mil empregados, o peso do trabalhista para as duas vai ser muito semelhante. Sim. O que vai mudar? O que vai mudar para elas é a forma que elas trabalham na questão fiscal. Então, é isso que vai impactar. E tem uma coisa importante, né? No trabalhista, ainda como você está fazendo uma relação entre particulares, vamos chamar assim, né? Você ainda tem a questão de que você pode fazer um acordo, né? Sim. Quando você assinar o acordo, o problema é que simplesmente o fisco desconsidera o acordo e vai aplicar a regra. E ele não quer nem saber, né? Sim. Vai para uma ação regressiva e vai falar, não quero saber. Como eu estou esperando agora, né? Só para ver como é que vai se comportar essa legislação que a gente tem, que vai trazer uma desoneração da folha para aqueles casos que forem comprovadamente de Covid. E eu estou só na expectativa para ver como que o fisco vai se comportar com isso. Mais que isso, no caso da legislação trabalhista, que acho até, Neto, que podia ser nosso próximo domingo, a gente podia trazer algumas questões que estão assim, mais sensíveis e nas questões trabalhistas, já que a MP 936 ela veio agora com mais uma republicação aí, para trazer de volta várias situações que caíram na 905. Então, acho que a gente tem bastante coisa para falar. Para falar, né? E eu tenho um pouco de dúvida como vai ficar, por exemplo, o auxílio emergencial. Não estou falando do auxílio emergencial do governo de R$600. Estou falando daquele auxílio que a empresa pode dar, o chamado apoio, né, emergencial. Isso. Como que os auditores vão trabalhar? Uma complementação, né? Jogando essa complementação na folha. Se tem natureza, se é uma indenização ou não, né?
Você tem... Isso chega na hora, tudo muito bom, e depois, quando começa daqui a um ano, os auditores começam a tributar e autuar tudo isso como se fosse salário em dinheiro. Sabe o que é? É isso que a gente estava falando, né? É o intérprete. Então, tudo que você depende muito do intérprete, tem gente que vai interpretar de um jeito, tem gente que vai interpretar do outro, e isso para a empresa é muito ruim, porque você toma decisões estratégicas pensando que a coisa vai ser interpretada de uma forma, e aí depois lá na frente se muda a interpretação, e isso tem repercussões muito negativas para as empresas, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. E aí essa portaria ela é importante, por isso que eu recomendo a todos que leiam. Tem muita coisa na portaria que a gente já tinha, só que agora a gente tem esse documento oficial. E para mim, a grande questão da portaria é essa definição de caso confirmado, caso suspeito e contactante. É aquela coisa, na medicina a gente sabe o que é caso confirmado, mas eu não tinha um documento oficial do Ministério, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, dizendo o que era um caso confirmado, o que é um caso suspeito. Essa questão de 1 metro, né? Teoricamente, se tem mais do que é aquilo que eu falei, é o mínimo. Eu não consideraria apenas 1 metro. Se está na mesma sala, mesmo que seja 2 metros, 3 metros de distância, eu já consideraria como contactante. Porque eu, empresa, não tenho como ter controle quanto tempo aquele trabalhador ficou perto do outro. Mas a gente tem lá na portaria uma definição. A gente precisa ter definições. Essa que é a grande questão. Com certeza. E até é importante, Neto, eu volto para aquela pergunta inicial que a gente colocou, né? Descobrir um caso confirmado, positivo. Tá? O que fazer? A gente fez vários comentários aqui, agora eu queria que você dissesse mais objetivo. O que eu faço com aquela pessoa e o que eu faço referente aos demais. Vamos falar de um departamento com 30 pessoas, como exemplo? Departamento com 30 pessoas, todas trabalhando como se fosse uma mesma sala, só dividindo aquelas mesas como se fossem ilhas. Isso. Dá uma sugestão aí para nós. Então, vamos lá. Qual que é a conduta da empresa, inclusive segundo a portaria? Eu tenho que afastar o trabalhador. Confirmou, afastou. Eu entendo, e aí a gente tem feito isso dentro das empresas, que eu já afasto o suspeito, mesmo antes de ter a confirmação. Você não vai esperar confirmar, às vezes demora, então a gente já afasta o suspeito, tá? Quais são os trabalhadores, então, que têm que ser afastados? Confirmados, suspeitos e os contactantes de casos confirmados. Esses 3 grupos vão ser afastados. Contactante de caso suspeito eu não vou afastar ainda. Então, olha só a diferença. Então, vamos dizer que eu estou numa sala com 4 pessoas. Aí um caso é suspeito. Ele começa a ter sintomas, está esperando os diagnósticos laboratoriais. O que eu vou fazer? Eu afasto ele. Eu ainda não preciso afastar os outros, porque eles são contactantes de caso suspeito. Se o exame daquele vier positivo, se eu confirmar que ele é um caso de Covid-19, aí aqueles outros 3 que estão na sala têm que ser afastados. Então, na prática, é isso, tá? É isso que a gente vai fazer, tá? Então, é afastamento imediato. Mas eu me perdi aqui porque eu estava lendo uma pergunta. Mas você está falando aquele exemplo das 30 pessoas, né? 30 pessoas na sala. Isso, falei para você que eu tenho 30 pessoas numa sala. Nossa, mas aí tá difícil, hein? Vamos ver. Então, foi essa a pergunta que eu fiz. Você não aquelas baias? A única coisa que divide elas são aquelas mesas como se fossem ilhas. Então. Mas as 30 estão na mesma sala, dividem o mesmo banheiro, o mesmo refeitório. Então, esse é um grande problema. Por quê? Porque se eu for considerar aquela questão de 15 minutos a menos de 1 metro, como que eu vou conseguir identificar? Vai ser muito difícil, né? Então, num caso desse, se houver uma confirmação, aí vai ser muito... Um beijo, Vera. Vai ser muito do manejo do médico do trabalho, né? Eu afastaria, aí eu tô falando por mim, eu pegaria um raio ali em volta daquela pessoa dentro da sala, se não tiver ar-condicionado, porque não é para ter, né? Porque a gente está recomendando que desligue o ar-condicionado. Se tiver ar-condicionado, aí o problema aí está mais complicado ainda essa questão que você está colocando, né? Porque aí você vai poder ter um grupo maior ali submetido àquele risco. Mas o que eu faria? Pela portaria, aí a importância da portaria, eu poderia tomar essa conduta de verificar quem está próximo daquele trabalhador e afastar só os que estão próximos. Eu não precisaria afastar todo mundo, tá? Se houvesse a confirmação.
É aquilo que a gente falou, é o contactante de caso confirmado. Confirmado, né? O contactante de caso suspeito, eu ainda não afasto do trabalho de imediato. Eu tenho que esperar o resultado da avaliação daquele outro. Tá? Entendi. Não, estou fazendo essas perguntas porque é para ser complicado mesmo. Sim, né? mas é uma situação bem... Você vai ter, por exemplo, o que eu faria? Eu teria que verificar ali quem são os trabalhadores que estão em volta dele. Eu já não consideraria 1 metro, que eu acho pouco. Eu já pegaria um raio ali em volta, afastaria todo mundo, se confirmar, deixaria todo mundo e testaria os 30. Eu também. Isso seria interessante. O que vocês têm que imaginar? E falando para quem está dentro da empresa, a empresa tem que demonstrar um cuidado. Ela não pode demonstrar uma negligência. Ah, deixa eles lá, se vira aí. Não. Então, você traça uma estratégia ali e afasta. Agora, quem come junto no refeitório no mesmo horário? Porque se você considerar menos de 1 metro, por exemplo, pensa no refeitório, fica todo mundo ali junto, né? Sim. Então... Agora tem uma outra preocupação quando eu penso nessa sala com as 30 pessoas, sabe por quê? Eu dou sempre esse exemplo, porque se cada um tem a sua mesa, tudo bem. Então, talvez nesse momento a gente tenha uma outra dica importante. Por exemplo, hoje os escritórios grandes, eu vou dar um exemplo aqui, escritório de advocacia grande, eles usam um esquema, um estilo americano, né? Nós tem todas as ilhas de trabalho, mas ninguém é dono de uma ilha. Então, a pessoa pega tudo que é seu, coloca na mochilinha, no dia seguinte senta em outro lugar, e outro lugar. Talvez esse seja um momento de que cada um deixe fixo o seu lugar, não seria, Neto? Sim, isso eu tenho colocado em todos os protocolos de todas as empresas. Não compartilhar posto de trabalho e não compartilhar ferramentas de trabalho. Isso é muito importante, tá? Se houver compartilhamento, por exemplo, construção civil, às vezes tem ferramenta que é compartilhada. O que a gente faz? Protocolo de higienização da ferramenta para o compartilhamento. Isso tem que estar escrito e os funcionários têm que ser treinados. Tá? Então essas questões são muito importantes. Por exemplo, empresa que mais de um funcionário usa a mesma empilhadeira, por exemplo. Sim. Né? Empresa que mais de um funcionário utiliza o mesmo computador. Então isso é muito comum. Por exemplo, logística, fica aqueles computadores lá com postos que a pessoa fica de pé e às vezes não é do funcionário o computador. Várias pessoas usam aquele computador para fazer uma consulta, por exemplo. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter, né? Esses protocolos em relação a isso, tá? Mas esse exemplo que a Ana deu, eu não tinha ouvido os 30, porque os 30 na mesma sala, você vai ter que ter um médico e ele vai ter que adotar medidas. É aquilo, a gente vai ter que estender isso, confirmou? A primeira coisa que eu tenho que saber, tem ar-condicionado nessa sala? Se tiver ar-condicionado, você já vai aumentar esse risco, né? Ah, não tem ar-condicionado, o ar-condicionado está desligado, tá com ventilação natural, o lugar é arejado, tal, Sim. que a gente sabe que às vezes não é possível. Acontecendo isso, aí eu vou ter que pegar um raio ali em volta e afastar todo mundo, se houver a confirmação. E aí, o que é interessante, Ana, acho que a gente tem que falar isso. O critério que foi adotado pela portaria é o mesmo critério que o CDC estava utilizando, que é do assintomático 72 horas para retorno ao trabalho. Isso é importante das pessoas saberem. Era uma dúvida muito grande das empresas, quando que o trabalhador suspeito pode voltar a trabalhar? Ele tem que ficar os 14 dias em casa? Não. Se eu fizer os exames laboratoriais e os exames derem negativos e ele estiver 72 horas assintomático, eu posso permitir o retorno ao trabalho antes dos 14 dias. Né? Então a gente consegue reduzir o absenteísmo. Por quê? Porque também tem acontecido muito, agora tudo é Covid. Por exemplo, eu hoje estava com rinite alérgica, passei o dia com rinite alérgica. Se eu trabalhasse numa empresa e tivesse um quadro de rinite alérgica durante o expediente de trabalho, eu ia ser um suspeito de Covid. Alguém ia falar sem contar que você ia afastar pessoas, né? Então. Causar alvoroço. Então, aí eu falo assim, nossa, ele está com Covid. Aí vamos dizer que eu vou lá, faço os testes laboratoriais e a minha rinite se foi só hoje. Amanhã eu não tenho, aí eu posso voltar a trabalhar. Então, a portaria ela também traz esse critério de retorno ao trabalho, que a gente estava com dificuldade porque muitas pessoas estavam considerando critérios diferentes para retorno ao trabalho. Essa semana, por exemplo, numa empresa que a gente está fazendo assessoria, um médico deu para o trabalhador, com suspeita de Covid, 3 dias de atestado só. Afastamento por 3 dias. Com base no que ele chegou nesses 3 dias? Não sei. Aí eu, como médico do trabalho, tenho que assumir
a rédea da situação e falar, não é 3 dias. A questão é o seguinte, você vai ficar a priori 14, eu vou fazer os testes. Se os testes vierem negativos e você tiver 72 horas assintomático, aí eu posso permitir o seu retorno ao trabalho antes desses 14 dias. Tá? Outra coisa importante, o exame laboratorial não é critério para retorno ao trabalho. Não é para ficar fazendo teste até dar negativo ou até o IgG der positivo e IgM negativo para voltar a trabalhar. Não. A passados 14 dias dos casos confirmados, o critério para retorno ao trabalho é clínico. Então aí, se a pessoa está 72 horas assintomática, eu já posso permitir o retorno ao trabalho sem ter que fazer um novo teste. Então isso é muito importante. Tá? Excelente. O Anderson fez uma ponderação aqui, ó, ele falou, olha, pense numa central de regulação médica, né? 24 horas por dia, todos os dias, embora seja um ambiente de saúde. É isso aí. É complicado, né? Bem complicado. Não, aqui a Thalita também está fazendo uma ponderação, né? Ela colocou aqui, olha, mesmo com atestado médico, podemos realizar o retorno antes dos 14 dias? Sim. É o que a gente fala, se preenchido os critérios, né? Pelo amor de Deus. Claro. Não, mas ela entendeu ali, ela quis dizer isso. Confirmado é 14 dias. Suspeito. Fez os exames laboratoriais. Quando esse suspeito passar no médico, às vezes o médico vai dar 14 dias. Né? Fez os exames laboratoriais, deu negativo. A pessoa está 72 horas assintomática, sem sintomas, eu não preciso esperar os 14 dias. Aí eu posso fazer um retorno antes dos 14 dias. Tá? Mas desde que tenha feito os testes e que ele esteja assintomático. A importância do médico do trabalho nesses casos é muito grande, porque é justamente ele que vai fazer essa gestão. Tá? Lembrando aquela questão que é muito discutida, da questão da hierarquia lá dos atestados, né? O médico do trabalho, ele pode, vamos dizer assim, não considerar o atestado do médico assistente. Só que ao fazer isso, ele chama a responsabilidade sobre a conduta para ele. Então ele tem que estar fundamentado para fazer isso. Lembrando que o médico do trabalho é um preposto da empresa. Quando eu falo chama a responsabilidade sobre ele, leia-se, chama a responsabilidade sobre a empresa, né? Então, isso é muito importante. Neto, deixa eu mandar feliz aniversário atrasado para o João Carlos Brazão. Ô, João Carlos, fez aniversário quando? Foi ontem, eu acho. Ontem? Acho que foi ontem. Eu fiquei um pouco em dúvida, mas não sei se foi ontem ou anteontem. Manda aí, João, quando foi. Feliz aniversário. Super parabéns, uma pessoa super querida. Eu estou até devendo uma resposta para ele, mas é porque eu estava numa correria danada. Amanhã a gente tem vários lançamentos no IEPREV, então já vou contar para vocês que a gente está numa correria danada. Não vou fazer spoiler aqui, mas vou dizer que a gente está preparando uma semana cheia de novidades. Que bom. Vou aproveitar para falar da nossa pós-graduação, né, Neto? Sim. Eu, o Neto, junto com o Rafael, estamos lançando uma pós-graduação em Compliance Previdenciário e Direito Empresarial Previdenciário. Então a gente vai tratar tudo, toda a relação entre trabalho, tributário e previdenciário, todas as relações saúde e segurança do trabalho. Meio ambiente trabalho. É uma pós incrível, gente. Então não precisa ser advogado, é para quem é advogado, para quem é médico, para quem é engenheiro, para quem é contador. São matérias muito práticas. Nós vamos mandar o nosso encarte também lá no Telegram para vocês mandarem para o pessoal que pode estar interessado. Então, existe uma lacuna, né, nessa nossa área. Não tem uma pós-graduação, uma coisa totalmente direcionada para envolver essas coisas de direito do trabalho, mas que tenha a visão do médico, do engenheiro, do advogado e relacione com previdenciário e tributário. Vai ser muito legal. Ô, Ana, eu vi uma pergunta aqui do Marcelo, que ele está falando sobre a questão da CAT. Ah, verdade. Eu pulei a dela porque eu estava esperando a gente sair do tema da portaria. Da portaria. E o Marcelo Fontes, né? Isso, ele falou da questão da CAT. Tá ele fala aqui, que essa é uma questão bem importante, né? Como a Ana estava falando, é uma doença de notificação compulsória, vamos dizer assim, dupla compulsoriedade se for um acidente de trabalho, porque aí eu tenho que notificar a doença e mais o acidente de trabalho, né? A emissão da CAT, a CAT é uma doença, o acidente de trabalho é uma doença de notificação compulsória. Isso tem sido uma discussão muito grande, Marcelo, em alguns hospitais, quando o trabalhador ele exerce atividades em 2 hospitais. Isso é muito comum na área de saúde. Então, ele está 12 horas num, 12 horas no outro, ou faz plantão meio período num hospital, meio período no outro. E isso tem
tem tido uma discussão muito grande se por um acaso isso vai ser considerado, quem que vai emitir, né? Quem que vai considerar isso como um acidente de trabalho, doença ocupacional. Então essa é uma questão bem importante a ser discutida, mas para profissional da área de saúde, a gente considera sim que isso pode ser um acidente de trabalho e tem que fazer a abertura da CAT. Tá? Deixa eu aproveitar e mandar um grande beijo para a Angelita também, que está aí Oi, conosco. Angelita, boa noite, tudo bem? A Angelita também dá aula de pós de empresarial previdenciário. Um beijo, Angelita. Para quem não conhece a Angelita, ela tem um canal muito bacana que é o Sacaprev, lá no Instagram e no Facebook. Exatamente. Até a gente fez um curso, acho que já até acabou já as vendas. A Angelita é nossa parceira, sempre divulga nossos produtos do IEPREV também. Então, um abração para ela, que sempre está nos ajudando. E tem um curso bacana também de Sérgio Jeromes, eles fizeram mostrando todos os nossos simuladores de cálculo. Legal. A Angelita sempre usa o nosso simulador lá. Obrigada, Angelita. Bem, Neto, e então, finalizando, eu tenho mais uma pergunta. Eu sempre digo finalizando e lá venho eu com mais uma pergunta. Mas, assim, por exemplo, então eu tenho um colaborador que testou positivo, eu vou fazer essas informações que você falou, eu tenho essa situação, por exemplo, com o empregado, tanto para ele sair, né, para ele ser afastado, dentro dessas regras que você comentou, e eu tenho o retorno dele, que você disse que não necessariamente eu preciso esperar os 14 dias, vai depender um pouquinho da sintomatologia dele também, né? Isso, e se ele confirmou ou não, né? Se houve a confirmação ou não da doença. Tá. E vamos dizer assim que eu tenho uma pessoa que está com sintomas dentro do ambiente de trabalho e essa pessoa, ela não quer fazer o teste. Já passou por algum caso assim? Eu soube agora recentemente numa empresa nossa que a gente faz consultoria, que teve um empregado que se negou a fazer o teste. Foi uma novidade, né? Porque nessa situação agora, o que você acha que dá para fazer quando o empregado se nega? Não, se trata de uma doença epidemiológica. Eu acho bem complicado, e aí a gente vai ter que tomar outras medidas, né? Porque aí ele está colocando em risco a coletividade, aquilo que a gente está discutindo, né? A gente sabe que as pessoas têm direito a não se submeter a determinadas situações, mas nesse caso em específico, eu acredito que muitas vezes a empresa vai ter que tomar alguma medida jurídica. Porque como que eu vou manter um trabalhador com sintomas dentro da empresa com a possibilidade dele ser vamos dizer assim, um Covid positivo? Né? Sim. Então, você vai ter um grande problema para a empresa. Você vai ter um afastamento, por exemplo. Eu posso colocar o meu médico do trabalho para fazer o exame clínico e, pela negativa, mandar ele para casa? Sim. Aí você vai ter que adotar a medida que vai gerar um menor risco para aquela população de trabalhadores. Vai ter que colocar ele em casa por 14 dias. E se ele for de alguma religião que se nega a fazer o exame também? Pode ser Isso, também. pode ser. De repente, aí você vai ter que... Aquilo que a gente fala, em situações como essa, a gente sempre interpreta todo mundo como sendo um potencial positivo, né? Por isso que a gente fala das medidas de precaução e etc. A gente fala isso muito com os trabalhadores, né? Ah, mas ele não tem sim. Mas você tem que enxergar a pessoa como pode ser que ela tenha. E aí você tem que adotar as medidas em razão disso. Eu acho que a empresa, num caso desse, você vai ter que realmente afastar o trabalhador e deixar ele 14 dias em casa e fazer um acompanhamento. E a gente tem feito o seguinte, nesses casos, quando o indivíduo está com essa suspeita, isso a gente tem feito para várias empresas, você faz um monitoramento à distância diário, você não precisa pedir para o trabalhador vir todo dia na empresa passar no ambulatório médico, porque não tem nem sentido isso. Então ele passa no ambulatório, faz uma avaliação, a gente solicita o exame, os exames estão ficando prontos cada vez mais rápido, isso é uma grande vantagem. No começo, um PCR para ter resultado às vezes levava 5, 6, 7 dias. Agora, às vezes a gente faz o PCR num dia, colhe, né, o material num dia, no dia seguinte já está pronto o resultado. Então, como está tudo muito mais ágil, a gente consegue tomar as decisões sem estar no escuro, né? Sabendo realmente o que a gente está fazendo. Tá? Então, acho que é bem interessante isso. Deixa eu aproveitar e fazer o comentário da Aline Castro. Ela falou, olha, para quem apresenta sintomas gripais, tem médicos adotando o critério de emitir um atestado de 7 dias, inicialmente, e se não apresentar mais sintomas, retorna ao trabalho em 7 dias. 7 dias é tempo para ter o resultado do exame? Ela está comentando que seria esse protocolo que eles estão adotando. Então,
Esse não é o protocolo que a gente faz em regra. Esse é o médico Uhum. que cuida do indivíduo lá. Ele está pensando no atendimento assistencial. Os médicos do trabalho não podem ter esse protocolo. Por quê? Porque eu posso ter um indivíduo que pegue um atestado de 7 dias, aí ele melhora um pouquinho, e aí ele volta para o trabalho e continua transmitindo a doença. Porque o Sim, tempo de afastamento que tem indicado, inclusive na portaria, é 14 dias para caso confirmado. Eu só tá. posso fazer isso atendendo aquele critério que eu falei. Eu faço o exame vem negativo e ele está sem sintomas há mais de 72 horas. Aí eu não preciso esperar os 14 dias, tá? Excelente. Ah, Então isso é bem importante, Ana, porque realmente eu tenho visto isso, né? sim. 7 dias é tempo mais do que suficiente para você fazer os testes e ter resultados. Como eu disse, os testes estão ficando prontos muito rapidamente. Excelente. A Caterine, que é minha aluna lá de Porto Seguro, saudades, inclusive foi a última aula que eu dei fora de Curitiba antes de começar o isolamento. Por sinal, já vão acho que para 100 dias em casa, gente, é bastante tempo, né? A Caterine ela tá falando o seguinte: olha, em relação à colaboradora doméstica que tem o acesso de saúde por meio do SUS e que permanece sem condições de retornar ao trabalho, afastada há 14 dias e aguardando a realização do teste, como proceder? Então, é aquela história que a gente estava falando. Você já começou bem, você fez assim, ó. Porque a gente sabe que no SUS a coisa é meio complicada, né? E quando você vai para empregador doméstico, às vezes ele não tem dinheiro para pagar. Você está falando de uma empresa, é diferente. Agora, empregador doméstico é uma situação um pouco diferente, né? Você não tem, às vezes vai pesar no orçamento da família ter que pagar um teste para aquela trabalhadora. O teste tem disponível no SUS. O SUS muitas vezes não está fazendo em todos os estados para todo mundo. Esse é um grande problema, né? A gente tem Sim. visto isso agora que eles estão começando. Não vamos mais testar só os casos internados. Vamos testar também a população que é mandada para Aqui em casa. Curitiba, no começo, a prefeitura não gosta que eu fale isso, mas eu adoro repetir, né? Curitiba é cidade modelo, mas aqui não estava testando, não. Não estava Sim, testando sequer os médicos colegas então, de médico internado, né? Isso é uma conversa aí que eu já expliquei uma vez, né? Provavelmente sim, vou responder processo por isso, mas vou responder bem feliz, porque contra fatos não há argumentos, né? Então, exatamente. estou aguardando para discutir isso mais à frente. Então, por precaução, eu adotaria o critério de considerar o próprio protocolo, a própria portaria, né, da Secretaria. Eu sempre esqueço que não é ministério, porque quando eu falar ministério, leia-se Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, tá? É, a própria portaria 20, ela é clara, ela fala o seguinte: confirmado é quem faz o teste dá positivo ou, na impossibilidade do teste, quem preenche os critérios clínicos. Então, num caso desse, uma empregada doméstica, né, o empregador doméstico, você tem lá a trabalhadora, ela não teve acesso ao teste, vamos dizer, o SUS não fez o teste. Eu vou considerar como se ela tivesse positivo se ela tem os sintomas ali, né? Então essa é uma questão bem importante que não pode deixar de ser ressaltada, tá? A gente vai considerar como se for positivo. Na dúvida, eu considero como se for positivo e adoto a medida de maior proteção, que é os 14 dias em casa, evitando que ocorra a transmissão da doença. Deixa eu só fazer mais uma resposta aqui, uma ponderação que o Anders fez para a Caterine, que é Hum, minha aluna, que ele falou o seguinte: olha, se ela tiver afastada 14 dias e com sintoma, aí nesse caso ela já passou para uma situação que é considerada até de positivo mesmo, sem teste, mas de uhum, positivo moderado. E nesse caso sim, ela já estaria, inclusive, no hospital. Então, provavelmente ela não está com sintoma e está esperando para. E isso. aí, É teoricamente, aquele ela critério. pode retornar, né? Que é É o o critério critério que de você falou. 72 horas assintomático, 14 dias. Exatamente. Nesse caso, até teve uma pergunta: o positivo quando volta ao trabalho? O positivo volta ao trabalho quando? Ele completa os 14 dias de afastamento e quando chegar nesse 14º dia, ele passa por um médico e o médico verifica que ele está há mais de 72 horas assintomático. Se Sim. vamos dizer que chegou no 14 dias, isso é importante. Chegou no 14º dia, aí ele chega lá no médico do trabalho e fala: não, hoje eu ainda tive sintomas, eu não permito o retorno dele ainda ao trabalho. Ele tem que esperar ter 72 horas sem sintomas.
Então, às vezes, esse afastamento pode passar de 14 dias. É que, em regra geral, a gente tem observado isso muito na prática. Os casos mesmo confirmados, lá para o 10º dia, 11º dia, eles costumam ficar assintomáticos. E aí o único sintoma que sobra, e na maior parte dos casos, e que às vezes demora um pouco para voltar, é a questão do sentir o cheiro, né? A anosmia. Então, algumas pessoas estão relatando que tem essa... eu perdi o paladar, perdi o olfato. Às vezes isso se arrasta um pouquinho. Aí, nesses casos, às vezes a gente até permite o retorno ao trabalho. Porque qual que são os sintomas mais importantes? É a febre, a tosse, a falta de ar. Então, aí por isso que eu digo, é a avaliação médica. Então, a empresa tem que ter algum médico que está orientando ela sobre esse retorno ao trabalho. Excelente. Foi bom que você já respondeu também a pergunta do José Sena, que ele perguntou isso, se você podia repetir essas condições, né, para o retorno, então foi ótimo. O Anderson, que fez aqui o comentário, né, que ele fala, olha, se é obrigatório prorrogarem para 14 dias, embora em 3 já saia o resultado do PCR, e se é assintomático, não pode voltar antes disso. Isso, é exatamente isso. Saiu o resultado negativo, está 72 horas assintomático, então vamos dizer que ela tive um quadro hoje de rinite, vamos dizer que amanhã eu vou lá e faço um teste. Aí eu fico assintomático segunda, terça e quarta, eu já poderia voltar na quinta-feira a trabalhar. Excelente. Pessoal, quem está gostando, vou pedir para vocês ajudarem aqui o nosso canal, né? Primeiro, por favor, curtam a minha página, que é onde o programa ele é transmitido. Então, curtam a página, professora Ana Paula Fernandes. Depois eu vou pedir para vocês compartilharem. Pode ser na timeline de vocês, pode ser na de um colega, pode ser num grupo, mas para ajudar, né, que a gente todo domingo possa ter mais pessoas aqui acompanhando conosco. Pode falar. Posso só falar uma coisa que eu acho importante da portaria, que a gente falou bastante dessa questão desse retorno ao trabalho, do caso suspeito, confirmado, mas tem um item da portaria que as empresas vão poder ser fiscalizadas, que é o item 2.11, que ele fala que é sobre o registro que a empresa tem que manter para fiscalização, para os órgãos de fiscalização. E aí eu queria ler aqui para vocês quais são os registros, porque não é pouco não, viu? As empresas que tomem cuidado, porque senão serão multadas. Olha só, ele fala que ela tem que manter registro dos trabalhadores por faixa etária, porque o critério faixa etária é importante para o Covid-19, trabalhadores com condições clínicas de risco, então eu vou ter que dizer quem são, ter registro desses trabalhadores com essas condições clínicas de risco, eu vou ter que ter registro dos casos suspeitos, dos casos confirmados e dos trabalhadores contactantes afastados. Olha só bem o que está se exigindo. E mais, as medidas tomadas para o combate do Covid. Então, olha só, eu tenho aqui 6 itens que a empresa vai ter que manter registro disponível para os órgãos de fiscalização. Tá? Então, a portaria ela também traz isso. Então, as empresas que abram o olho, porque pode chegar lá um fiscal e querer saber essas questões, e isso está na portaria, tá? Sim, perfeito, muito bom. E aqui a gente tem mais algumas perguntas ainda, né? Aqui a Aline falou para a gente fazer uma outra live explicando todos os itens da portaria, mas acho que agora foi bem bacana com essa explicação que o Neto deu também, né? Aqui a Viviane Isabelle também aqui deixando um abraço para a gente. Aqui tem um abraço, Viviane. Também. Aqui o Anderson falou que seriam necessárias várias lives, né? Porque Sim. São 5 artigos, 12 itens e todos com vários subitens. Isso, a gente chamou a atenção dos principais, né? Para vocês poderem ter uma ideia, mas é aquilo que a gente fala, tem que ler a portaria, vocês têm que pegar essa portaria, ler, porque aí você vai lendo e vai tendo dúvidas, aí vai surgindo as dúvidas, e aí conforme a gente vai nas próximas lives, vai tratando de outros temas, vocês vão fazendo perguntas, não tem problema. Mas se vocês não lerem a portaria, fica complicado de entender certinho o que a empresa tem que fazer, porque dúvidas sempre vão existir, né? Sim, com certeza. E eu estou aproveitando aqui, vocês estão vendo que eu estou olhando para baixo, mas é porque eu estou mandando aqui, compartilhando a live com o pessoal, e para lembrar que a gente tem um sorteio, né, que a gente combinou, mas que esse sorteio ele vai acontecer só na semana que vem, porque a gente combinou que era quando acabasse o mês de junho. Nós estamos no dia 28,
mas nós temos um sorteio para realizar. E além do sorteio que a gente tem para realizar, a gente tem também, né, quando a gente atingir 500 pessoas no Telegram, nós vamos ter um prêmio especial. Então, eu quero aproveitar e pedir para vocês printarem a tela, né, printem a tela, que tem a gente aqui no meio da nossa live, postem lá no Stories do Instagram, e concorram a uma vaga no nosso curso de gestão de afastados. O curso está com a data provisória de 14 de julho, mas a gente ainda não fechou as turmas, né, Neto? Isso. Então, a princípio, é uma data provisória, não está certo ainda, mas acredito que vai acontecer. E aí, então, escrevam para o nosso e-mail, sstnews@yahoo.com, e venha participar do curso de gestão de afastados. O curso ele tem duração de 4 horas, ele vai ser das 18 às 22, e nós vamos tratar desde as questões técnicas com o Neto até as questões jurídicas comigo, e vão ser muito, muito bacanas, a gente se complementa ao longo da aula, a gente conversa junto, a gente vai ter um materialzinho que a gente vai disponibilizar para vocês, então é um curso bacana, principalmente para quem trabalha, né, no mundo corporativo ou para quem quer entrar, quem quer conhecer um pouquinho mais dessa matéria, né, Neto? Sim, com certeza. A gente sempre vai, sempre com viés prático, né? Sempre. Então... Acho que é a parte principal do nosso trabalho, é sempre ensinar da forma mais prática e também mais objetiva. Isso. A gente tem, nós dois somos muito objetivos, né, Neto, no nosso Sim. trabalho, por isso que eu acho que a gente se dá tão bem, porque justamente a gente é muito objetivo também na hora de passar essas informações, na hora de criar as metodologias, de dar as dicas de como operacionalizar isso na prática. Mandar um abraço aqui para o Fagner Camurça. Fagner, senti sua falta. Você sempre conosco aí desde o começo do programa. Hoje você estava sumido, né? Eu falei, ué, cadê? Cadê o Fagner? Um abraço. Apareceu. Também. Alessandra Crescencio, que é nossa querida Alessandra, coordenadora do IEPREV. Boa noite. Ela falou que vai até meia-noite numa boa só ouvindo a gente. Ó, fazendo promessa que a gente vai querer ficar, hein? Abraço para a Keterine, então. O Anderson está dizendo aqui, rindo da gente, que nós somos 100% pragmáticos. Ai, e a Aline está falando que a portaria realmente é bem extensa. Bem extensa. Sem dúvida alguma. Mas acho que para hoje era isso, né, Neto? Hoje a gente queria trazer um pouquinho da portaria 20, falar para vocês, quem porventura não viu, é normal, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Quem porventura não viu, saber, né, que ela vai trazer aí uns reflexos que são mais positivos para quem trabalha nessa área, vai trazer segurança jurídica, como o Neto falou, vai também trazer um caminho que vai ser ouvido pela Secretaria da Previdência, pelo trabalho, pelo tributário, então ela tem esse viés positivo para quem atua nessa área. Eu acho que o que a empresa tem que fazer é montar um protocolo. A gente tem uma base muito boa agora utilizando a portaria. Claro que isso não é suficiente, né? Ninguém está falando que pega só a portaria, não. A gente faz um protocolo, a gente vai agregando várias informações, mas a partir do momento que eu tenho um norte, eu acho que isso é muito importante, porque aí eu tenho uma base, uma segurança para a gente tomar as ações dentro das empresas. Estava faltando isso, demorou demais para isso ser publicado, mas às vezes isso demora até por causa do conhecimento. Então essa questão de quando que tem a suspeita, o que é suspeito, grupo de risco, e agora pelo menos a gente tem um documento, vamos dizer assim, formatado para a gente poder utilizar no dia a dia dentro das empresas. Então, quem está dentro de empresa, quem atua no mundo de trabalho e previdência, tem que ler essa portaria. E por último, eu deixei uma pergunta que o Marcelo fez já faz um tempo, mas que foi excelente, que ele quer saber o seguinte: como é que você está? Como é que está todo mundo engordando na pandemia e você está emagrecendo, Neto? Bom, aí é o milagre do jejum intermitente. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Fica para quem estiver precisando, como eu, por exemplo, e não sigo a dica do Neto, mas eu estou bem precisada também, mas por enquanto eu estou só engordando. Mas o Neto está cada vez mais lá. Hoje, gente, ele postou uma foto no Instagram, vou contar para vocês, que eu falei, nossa, ele está com a cara tão feliz lá, que eu falei para ele que a quarentena está fazendo bem para o Neto. Vão lá no Instagram, siga o professor Neto, o Instagram dele lá tá João Opitz Neto, né? Isso, exatamente. João Opitz Neto. E vocês vejam lá que ele tirou uma foto hoje com... Como que é o nome do teu cachorro mesmo? Tommy.
Tommy. É um bulldog francês. Vão lá olhar que tem uma foto muito bacana. Pessoal, então é isso, né? Hoje foi mais uma vez maravilhoso. Passou tão rápido que eu nem senti. Um grande abraço para o pessoal que está mandando aqui abraço para a gente também. A Aline falando que ela gosta muito da forma que a gente faz as nossas colocações. Poxa, Aline, que bom, obrigada, viu? Obrigado. Ela já divulgou para os colegas da empresa e virou fã. Muito obrigada, Aline, pelo seu carinho. É muito bom, né, que a gente saiba que está dando certo. Sim. A gente sempre reserva o domingo à noite para ficar um pouquinho com vocês. E o nosso público tem aumentado sempre um pouquinho. Então é isso que é bacana, né? Sim. O Anderson está colocando aqui, pessoal, não esqueçam do nosso canal do Telegram. Canal do Telegram, uma grande iniciativa, a gente está muito feliz com ele. Ainda tem um número pequenininho de pessoas, mas eu acho que ele vai crescer muito. E o Marcelo está querendo me elogiar. Depois que ele fez elogio para você, está querendo dizer que eu estou bem. Não estou, Marcelo, tá? Eu tenho espelho. Mas eu estou tranquila, Eu voltei para o boxe, então estou com esperança de ficar mais magra que o Neto. O Anderson que se cuide, né? Como eu sou faixa preta em karatê, ele já vem se cuidando a vida inteira. Então agora vai ser MMA, né? Porque é karatê, boxe. O problema é que ele fez Krav Maga e ele fez judô, Krav Maga e é nadador, né? Nossa, então, assim, e tem 1,90 m. Isso que eu ia falar, e não é pequeno, né? Porque o Anderson tem quase 2 metros de altura. E eu do alto dos meus 1,54 m, que eu não abro mão dos 4. E deixa eu mandar um super beijo pro meu amigo Leandro Pereira, amigo do coração. Que bom que ele tá aí um pouquinho com a gente. Um abraço, Leandro. Então é isso, né, Neto? Então ficamos aí para mais uma excelente semana para todos vocês. Desejar que seja uma semana iluminada, de muito trabalho, que nós todos precisamos trabalhar sempre, auxiliar outras pessoas que dependem do nosso trabalho também. E antes de deixar o Neto se despedir, que daí eu passo a palavra para ele, lembrar vocês, printe a nossa tela, posta lá no Instagram, marcando o meu nome e o nome do Neto, professora Ana Paula Fernandes e João Opitz Neto. Quem não souber escrever o nome do Neto, eu vou escrever aqui do lado, tá? Só para vocês marcarem a gente lá no Stories do Instagram. E aí, vocês vão concorrer a uma inscrição no curso Gestão de Afastados, que nós vamos ministrar no dia 14, um dia após o meu aniversário. Estou esperando receber presente, gente, quero só ver. Já falei, né? Eu fico chorando aqui que eu quero receber presente. E amanhã tem live do IEPREV, bate-papo previdenciário, às 21 horas, com o professor Lázaro e professor Roberto de Carvalho Santos, professora Alessandra Minaré, professor Rodrigo Sodero. Amanhã eu estou cheia de convidados. Nossa, quanta gente! Amanhã vai ser um dia, né? A gente tem feito umas lives diferentes ultimamente, com bastante gente, para justamente fazer um debate muito bacana. Então, amanhã a gente tem mais uma roda de debate. Vamos lá, a gente vai acompanhar, já é a tradição, né? Toda segunda-feira. E então, todo mundo lá assistindo a live do IEPREV, hein? E aproveitar e mandar um grande beijo para o Anderson, né? Todo mundo sabe, meu marido esteve com a gente aqui na semana passada. Sim. Nós vamos arrastar ele de novo qualquer dia, né, Neto? Não, já falei para ele pode vir todo domingo, ele tem que vir todo domingo. Ele fica fugindo da gente, né? Porque tem que vir. E o Anderson tá aqui querendo ser... O que ele tá querendo ser invencível? Deve ser nos coraçõezinhos. Ele e a Viviane ficam competindo nos coraçõezinhos ali. Que bom, né, que a gente tem os dois. Gente, então é isso. Beijo. Um abraço, pessoal. Boa semana para todo mundo. Boa semana de trabalho. E vamos lá que, se Deus quiser, vai passar, né? A gente fala isso quando começou. Vai passar, vai passar. A gente não sabe quando, mas vai passar. Ai, meu Deus. Quando eu vi aquele negócio do... Como é que era o nome dos gafanhotos? A nuvem de gafanhotos. A praga. Tá faltando... falaram que as pragas do Nilo lá, né? Do Egito. Do Egito. As 10 pragas do Egito, né? Não, Deus me livre. Se for as 10 pragas do Egito... O primogênito, são primogênitos. Não estamos precisando de praga, não. Não, chega. Não. Nós vamos rezar bastante para que Deus abençoe todos nós, né? É isso aí. Independente da religião, mas que o universo conspire a favor de quem não conspira contra ninguém e que a gente possa terminar aí esse ano com muitos aprendizados também. Pessoal, é isso aí. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijão a todos, um abraço.